Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim juntar as duas maiores paixões da minha vida, que são o cinema e a literatura. Nesse vídeo, pelo que vocês devem ter visto do título, eu vim fazer aquele esquema de associar livros e filmes, então eu vou indicar um livro e se você gostou desse livro, muito provavelmente você vai gostar do filme que eu vou estar associando a ele e vice-versa. Então eu não vou enrolar, vamos para as indicações maravilhosas, diga-se de passagem, que eu separei aqui para vocês. Bom, começando com um dos meus livros favoritos e que alguém sempre comenta quando vê ele na estante, que é A Idiota, da Elif Batuman. O pessoal sempre comenta, principalmente porque a lombada fica assim, e eu acho que é uma lombada bem chamativa, esse título e tudo mais. A Idiota, ele já tem um vídeo resenha aqui no canal, foi um dos melhores livros que eu li em 2020, se eu não me engano, se não foi 2020, foi 2021. E eu gostei muito desse livro, porque a gente vai seguir meio que aquela história de formação, né? A gente tem essa personagem principal, que é a Celine. Ela acabou de entrar na faculdade, eu acho que é o primeiro ano, a gente tá acompanhando ela ali, e se eu não me engano ela entra em Harvard, e é nos anos 90, então a gente tem essa questão da internet ali começando também, assim, se tornando mais proeminente nas relações ali de estudo e também nas relações interpessoais, as pessoas se conhecendo através da internet, se comunicando por esses canais, né? E é muito interessante, eu gosto muito da construção dessa história. Ela é meio aquela história em que nada acontece, sabe? Você só acompanha esse ano na vida da Celine. E a Celine, ela é uma personagem que ela tá meio que perdida ali, só deixando a vida levar ela, tem algumas oportunidades que ela vai aceitando e lidando com elas. Ela tem um relacionamento que é um pouco complexo ali, que você vê que não é muito saudável, mas você entende porque ela tá se colocando às vezes nessa posição, até porque existe um senso de identificação muito forte, eu acho, entre mim e a personagem, e talvez outras pessoas que estejam passando por isso que a Celine passa. E o filme que eu vou recomendar pra vocês, caso você tenha lido esse livro e gostado, ou enfim, se você viu o filme, você vai gostar desse livro, é o filme My Salinger Year, de 2020. Ele tá disponível na Netflix e nesse filme a gente vai acompanhar a Joanna. A Joanna, ela acabou de se mudar pra Nova York. Eu não me lembro se ela tinha terminado a faculdade ou se ela resolveu pausar a faculdade e ir pra Nova York, porque ela acha que é aquela coisa de que tudo vai acontecer ali naquela cidade, ela vai conseguir o emprego dos sonhos dela e ela realmente tem uma oportunidade muito legal. Ela começa a trabalhar na editora que cuida das obras do Salinger, né? Por isso que é My Salinger Year, do J.D. Salinger. E aí a gente vai acompanhar a personagem passando por experiências parecidas que a Celine passa, de idiota. Ela tá ali naquele um ano, eu acho que a gente acompanha também a vida dela, tentando lidar com essa oportunidade de emprego. Ela acaba caindo num relacionamento um pouquinho complicado também. Ela tem esse sentimento, eu acho, de se sentir idiota mesmo, sentir que o que ela tá fazendo, será que ela tá fazendo as coisas certas? Tem essa coisa muito forte das obras do Salinger também ali na história, que eu gosto bastante, principalmente do Franny e Zoe, que inclusive é o próximo livro que eu vou estar indicando o filme pra vocês, mas antes de entrar nesse aqui, eu queria só finalizar essa parte indicando. Se você gostou da Idiota, você provavelmente vai gostar de My Salinger Year e tá na Netflix, né, gente? Dessa vez, nessa lista, eu procurei os filmes, nem todos estão em serviços de streaming, mas os que eu achei eu vou falar, porque é uma coisa que eu sempre acabo pecando um pouco aqui no canal, as pessoas perguntam, onde eu assisto esse filme? Nem sempre eu acabo trazendo essa informação, mas dessa vez eu tentei procurar. E agora, já indo pro segundo livro, que é o Franny e Zoe, que tem um vlog que eu fiz no canal esse ano. Esse foi o único livro junto com a história do novo sobrenome esse ano que eu li até agora e dei 5 estrelas. Eu amei esse livro, eu acho que foi um livro, assim, que eu vou lembrar pro resto da minha vida, o momento, assim, que eu li esse livro e como ele me influenciou esse ano, e eu acho que provavelmente influenciou a minha vida inteira. E esse livro aqui, o filme que eu vou recomendar pra vocês, se vocês gostam de Franny e Zoe, porque é um livro que eu sei que muita gente não gosta, e pra esse livro eu vou recomendar o The Meyerowitz Stories. Provavelmente eu pronunciei um pouco errado o nome desse filme, é um pouquinho complicado de pronunciar ele. E ele também é um filme que tá disponível na Netflix, ele foi lançado em 2017, se eu não me engano. E, enfim, eu já vou chegar no porquê que eu acho que esses dois livros, esse filme e esse livro combinam. Mas o Franny e Zoe, caso você não saiba a sinopse, ele é dividido em duas histórias, a história da Franny e a história do Zoe. Os dois são irmãos, e na primeira história, a Franny, ela tá indo pra um encontro com o namorado dela em outra faculdade, eu acho que é em Yale,
e ela tá indo pra esse encontro com ele, só que ela começa, desde antes dela chegar lá, a gente percebe que ela tá passando por uma crise existencial ali, uma crise meio espiritual também, e aí ela vai lidando com isso conforme esse encontro com o namorado dela vai acontecendo. E a história do Zoe, a gente já vê ele tentando auxiliar ela a lidar com essa crise, e os dois divagando sobre isso, sobre a vida, sobre essa questão também, eu acho que combina com a Idiota e com o My Salinger Year, que é essa questão de tentar entender pra que a gente tá fazendo as coisas que a gente faz, será que tá valendo a pena, será que vai levar em algum lugar. Então esse livro é um livro, assim, bem uma grande crise existencial desses dois irmãos, e é muito legal, eu gostei demais, me identifiquei horrores, já li e reli algumas vezes desde que eu li a primeira vez, fiz anotações, gente, marquei um monte de coisa, eu realmente gosto muito desse livro. E por que eu acho que se você ler esse livro, você vai gostar do filme que eu tô indicando aqui? Porque o filme, ele também vai focar numa relação fraternal entre irmãos ali. Eles são um grupo de irmãos que o pai deles, eu acho que tá vendendo a casa, ou tá passando por umas questões ali, e a gente acompanha a história desses irmãos, da relação familiar, que tem ali uma relação meio disfuncional entre todos eles. O que eu acho que também junta bastante essas duas histórias é que tem essa coisa meio antológica de ser várias histórias, tipo, o The Mayorit's Stories, ele até aparece New and Selected, né, histórias novas e selecionadas, porque a gente acompanha pequenas histórias que estão todas ligadas entre si, numa ordem meio cronológica, mas focadas mais ou menos nos irmãos ali da história, são 3 irmãos, né, e no pai deles também. E aí eu acho que tem essa coisa meio dessa coleção antológica que lembra o Fran e Zoe, porque são 2 histórias nesse livro, e eu sei que o Salinger, ele já escreveu outros livros focados na família do Fran e Zoe, porque eles têm outros irmãos também, então acho que tem tudo a ver isso aqui. Eu acho que os diálogos também são muito parecidos, como escrito esses diálogos, eles são muito próximos de uma relação entre irmãos mesmo, real, que foi uma das coisas que eu mais gostei sobre esse livro e que eu gostei também sobre o filme, então eu acho que se você gostou de um, você vai provavelmente gostar do outro também. O próximo é que se você gostou de qualquer livro da Sally Rooney, na verdade, no meu caso, eu só li esses 2, mas eu ainda não li Pessoas Normais. Porém, eu acredito que ela tem um estilo de escrita que se mantém parecido ao longo das suas histórias, o tipo de coisa que ela foca ali nas histórias é parecido, que é essa coisa de umas relações mais interpessoais contemporâneas entre os jovens, e a gente tem umas discussões de classe, como o dinheiro vai afetar essas relações, esses personagens também se encontrando um pouco na vida, se sentindo meio perdidos, e como o mundo capitalista atual influencia nessas relações. Eu acho que se você gosta desse tipo de história, você gosta do que a Sally Rooney escreve, muito provavelmente você vai gostar de Frances Ha, que é do mesmo diretor do filme anterior. Mas esse diretor, ele foi muito influenciado por um movimento do cinema que chama Mumblecore. E o Mumblecore, ele é muito focado nessa questão dos diálogos, desses personagens passando por essas histórias meio de formação, de estar perdido ali naquela sociedade contemporânea e tal, e é muito essa coisa do diálogo mesmo. E os livros da Sally Rooney, eu acho que eles seguem uma linha parecida. Então, os filmes do Noah Baumbach, eu acho que assim pronuncia o nome dele, não tenho certeza, mas os filmes dele, talvez, se você gosta da Sally Rooney, eu acho que você vai gostar. E nesse caso, eu selecionei o Frances Ha, porque eu acho que ele é o que mais parece realmente com os livros da Sally, talvez por ter essa personagem feminina muito, não forte, porque eu não diria que ela é uma personagem, assim, que a gente considera forte, né, mas ela é uma personagem feminina complexa, né, e eu acho que a Sally Rooney, ela traz isso também, meio que essas personagens perdidas na vida, tentando lidar com essas relações tanto de amizade, familiares, relações românticas. Uma coisa meio sem plot também, que o pessoal comenta bastante, né? Você não tem aqueles pontos de história muito bem definidos, você só vai acompanhando esse pedacinho da vida desses personagens, o que eu gosto bastante. Eu acho que também no Frances Ha tem essa coisa da relação do dinheiro influenciar em como ela tá se relacionando ali com as pessoas. O Frances Ha, ele vai focar nessa mulher de 30 e poucos anos, que ela começa a perceber que ela tá meio perdida, assim, no que ela quer fazer da vida pro futuro. Ela morava com a melhor amiga dela vai se casar, e aí ela se vê nessa posição de, tipo, pra onde a minha vida tá indo, aonde eu cheguei até agora. Então eu acho que se você gosta da Sally Rooney, muito provavelmente você vai gostar do Frances Ha.
O próximo livro da lista é o Notas de um Filho Nativo, do James Baldwin. O James Baldwin, ele é um escritor bem famoso e esse é um livro de ensaios dele. Esse é um livro bem focado na questão de identidade dele, de como ele estava se vendo no mundo, se entendendo mesmo nesse mundo que ele vivia, né, entre 1940 e 1950, e aí ele vai para Paris também, então a gente vê como a relação dele com o mundo, essa coisa racial dele é relacionada tanto nos Estados Unidos como em Paris, como isso vai influenciar ele como pessoa e quem ele é, e as visões de mundo dele mesmo, e as experiências que ele vai passar nesses dois países e em alguns outros lugares que ele visita, e ele tentando entender essa coisa familiar, ancestral ali da família dele, que fez ele ser quem ele é. Então é um livro muito bom. Eu lembro que eu demorei um bom tempo para ler, mas foi uma leitura que, assim, eu lembro de várias partes, ficou muito comigo. E eu acho que se você gostou desse livro, você talvez goste do filme He Got Game, do Spike Lee. Inclusive, voltando no Francis Ha não está disponível em nenhum serviço de streaming, infelizmente. Eu acho que talvez ficar de olho na MUBI, que pode entrar em algum momento, não sei. Tem cara de filme que pode entrar na MUBI, ou até mesmo na Netflix. Eu lembro que um tempinho atrás eu acho que tava por lá. Mas voltando pro He Got Game, o He Got Game, ele tá no Star Plus, foi por lá que eu assisti. Esse é um filme de 1998. E, inclusive, eu resolvi ler pra vocês a resenha que eu fiz desse filme no Letterboxd, porque nessa resenha eu relacionei com o livro do James Baldwin, principalmente com o ensaio Notas de um Filho Nativo, porque eu acho que é o ensaio que mais se liga com as propostas tanto desse livro quanto também do filme, né, que mais resumem toda essa proposta dessas histórias. É óbvio que He Got Game é um livro que não é um livro assim um filme ensaístico, então ele não é um filme teórico, ele é um filme de ficção desse pai que estava na cadeia porque ele cometeu um crime que a gente vai descobrir ao longo da história qual foi esse crime, e ele acaba saindo da prisão por um pedido do próprio, assim, presidente, chefe lá do presídio, que eu não lembro o nome exatamente dessa função, diretor, eu acho, pra tentar convencer o filho dele a ir por uma universidade específica. O filho dele, ele joga basquete e ele é muito bom. E todas as universidades, né, tem muito essa questão dos Estados Unidos dos esportes, todas as universidades querem o filho dele na sua universidade. Todos os diretores dessa universidade, os reitores, querem que ele vá para suas universidades, porque vai trazer muita, assim, credibilidade para a universidade e tal. Então, o pai dele, desse personagem que é muito bom no basquete, é chamado para tentar convencer o filho dele. Só que aí a gente vai descobrindo ao longo da história que eles não têm uma relação muito boa. E por que eu acho que esse filme combina com Notas de um Filho Nativo, né? Eles estão meio que relacionados. Então, eu vou falar para vocês aqui com base na resenha que eu escrevi. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então eu escrevi o seguinte: em Notas de um Filho Nativo, um texto no qual James Baldwin discute justamente a sua relação com o seu pai, assim como no filme a gente tem essa relação de pai e filho. Ele fala: não há um negro vivo que não tenha essa raiva no sangue. As duas únicas opções são viver com ela de modo consciente ou entregar-se a ela. E em seguida, ele continua: minha vida real, estava correndo perigo, não por conta de algumas coisas que as outras pessoas pudessem fazer, mas porque o efeito do ódio estava perpetuado em meu coração. É algo nessa linha. E aí, eu continuo a minha resenha falando em como não ter essa raiva. He Got Game mostra que todos seus personagens têm motivos para isso. Isso não é uma surpresa, e essa odisseia de reconciliação com erros imperdoáveis, herdados de um passado moldado pelas mãos dos que continuam punindo, deixa isso bem claro. Mas e aí, como seguir em frente? Baldwin termina com uma possível resposta. Essa luta começa, porém, no coração, e agora era responsabilidade minha manter meu coração livre do ódio e do desespero. E no filme a gente tem uma coisa parecida com isso, sabe? Porque o pai desse personagem, ele vai pra cadeia, o filho dele tem uma raiva muito forte, e o motivo que levou o pai dele pra cadeia também tem uma influência ancestral dessa raiva, desse ódio. E aí o personagem desse pai vai ao tempo todo falando com o filho que ele tem que lidar com essa raiva pra ele não ter o mesmo destino que o pai dele, né? E aí eu terminei a minha resenha, inclusive, falando: é cruel que filhos precisam seguir limpando esse ódio um pouquinho mais a cada geração. No entanto, fazer isso é uma necessidade para salvar a si mesmos de uma ruína administrada por um sistema que deseja vê-los lutando
uns contra os outros. Spike Lee explora essa ideia como um mestre. Então eu realmente acho assim que é duas obras de dois gênios que eu tô recomendando aqui pra vocês. Tanto o James Baldwin como o Spike Lee exploram essa temática muito bem. Então acho que se você gostou de um, você vai gostar do outro e vice-versa. E vamos seguir com as indicações. O próximo livro é bem polêmico, eu estar trazendo ele aqui no canal, porque assim, é um livro complexo, não é um dos meus livros favoritos, eu tenho uma relação complexa com ele, tenho uma resenha falando sobre ele, nem sei se eu concordo mais com minhas próprias opiniões daquela resenha, que é Uma Vida Pequena, mas eu sei que muita gente ama Uma Vida Pequena, e caso você não saiba, Uma Vida Pequena é um livro muito complexo, porque ele é um livro cheio de gatilhos. Aqui a gente vai seguir uma história extremamente trágica, triste, pesada, só que muita gente ama esse livro, mesmo chorando horrores com a história, tendo que ver esses personagens passando por essas situações horríveis, muitas pessoas gostam. E eu acredito que isso tenha vários motivos que a gente pode conversar sobre, eu falo um pouquinho mais na minha resenha, mas eu acho que se você gostou desse livro, talvez você goste de histórias que exploram com sensibilidade essas situações ruins que as pessoas acabam passando na vida, até porque elas acontecem, então ter histórias sobre elas também faz sentido, né? Então eu acho que esse livro ele não tem a sensibilidade que eu gosto de ver nesse tipo de história, porém eu acho que se você gostou dele, você vai gostar de dois outros filmes que também são muito difíceis de serem assistidos, são filmes com gatilhos também bem pesados, mas que são filmes que transformam essas dores não em arte, mas que conseguem traduzir elas através da arte de alguma forma. Então o primeiro filme que eu vou recomendar pra vocês é o Mysterious Skin, que inclusive eu sei que tem um livro também, mas eu só vi o filme, que foi dirigido pelo Greg Arcari, e eu acho que o filme é de 2004. Ele eu não achei em nenhum serviço de streaming, e nele a gente vai acompanhar dois personagens principais, a gente acompanha eles meio que desde crianças, e um deles, quando cresce, percebe que passou por alguma coisa ali na infância muito pesada, e ele acaba tendo que, quando ele cresce, lidar com essa coisa que ele passou, né, com essa situação, e ele tentando entender o que ele passou, porque ele realmente não tem essa memória muito clara, e aí a gente vê como isso vai influenciar tanto a vida dele, que é um personagem que tá tentando lembrar o que aconteceu, como a do outro personagem, que eles vão acabar criando uma relação entre si, porque eles passaram por isso juntos quando eles eram crianças, e esse outro personagem, ele lembra o que aconteceu. Então a gente vê esses dois lidando com isso, e assim, é um filme muito triste, com assuntos muito sensíveis, que eu, obviamente, recomendaria ir atrás dos gatilhos antes de assistir. É um filme que eu vi uma vez na vida e eu não sei se eu veria de novo, mas ainda assim eu acho que é um filme que tem uma sensibilidade muito profunda, provavelmente maior do que Uma Vida Pequena, mas enfim. E o outro filme que eu recomendaria pra vocês, caso vocês gostem desse livro, é o Pichote, que é um filme brasileiro de 1980, que também é um filme pesadíssimo. A gente vai acompanhar, inclusive, um personagem desde criança também, assim como o Jude, que na história a gente acompanha esse personagem que passa por muitas coisas horríveis desde que ele era bem novo. E aí, o Pichote, ele tem esse contexto brasileiro desse jovem, que ele é mandado pra, tipo, essas casas, né, de quando os jovens cometem delitos, e aí ele é mandado, e aí a gente vê ele passando por situações muito pesadas nesse ambiente, nessa prisão, né, de certa forma, com outros jovens também, passando às vezes por coisas piores. Então é um filme realmente muito difícil. Esse filme eu sei que ele tá no YouTube, eu sei que no próximo semestre desse ano ele vai entrar com uma versão restaurada na MUBI, mas por enquanto você encontra no YouTube com uma versão legal, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, eu assisti faz um tempinho, mas eu assisti esse ano, então tá recente na memória. E ele também é um filme, assim, muito difícil, mas eu acho que tem uma sensibilidade muito forte, né? Ele é do Hector Babenco, que é um diretor muito famoso aqui do Brasil. Então eu recomendaria, caso você goste de Uma Vida Pequena, talvez você goste desses outros dois filmes. O próximo livro talvez seja um pouquinho curioso, porque ele é um livro que tem adaptações, mas eu não vou recomendar as adaptações, que é o Carrie, de Stephen King. O Carrie foi o primeiro livro lançado pelo King, né, e é muito famoso. Eu li em vlog também, eu acho que tem um vlog aqui no canal lendo esse livro, e eu gostei muito de Carrie. É um livro pra mim que é 5 estrelas, eu não lembro se eu favoritei. Nesse livro a gente vai acompanhar, caso você não conheça a história de Carrie, essa jovem que sofre muito bullying na escola, e ela acaba descobrindo que ela tem poderes de
telecinese, eu acho que é assim que fala, né? Ela consegue mover objetos com a mente, trancar portas, derrubar velas. E aí a gente vê essa personagem lidando com esse bullying que ela sofre na escola e também com a mãe dela, que é uma religiosa fanática. E assim, isso afeta muito essa personagem e é muito incrível a construção dessa história. E eu acho que se você gostou de Carrie, você muito provavelmente vai gostar de Pearl, que lançou ano passado. Foi um filme que ficou muito famoso. Eu não gosto muito de Pearl, mas eu acho que eu consigo criar essa relação entre as duas histórias. O Pearl eu acho que não tá em nenhum serviço de streaming ainda, mas ele deve entrar em algum momento do futuro, não duvido, porque as pessoas gostam muito desse filme. E esse filme a gente vai acompanhar uma jovem também, ela não passa um bullying de certa forma, né? Ela passa assim uns julgamentos das pessoas sobre ela, mas ela tá nessa situação ali numa casa meio de interior e ela quer ser meio que, tipo, uma estrela, né? Ela quer ser uma atriz, ela quer cantar, eu não lembro, assim, eu sei que ela quer realmente ser uma estrela e ela tá nesse ambiente que ela não é valorizada com esses detalhes dela, com essas vontades dela, ela tá num lugar muito que ela é colocada pra baixo e etc. E a gente vai acompanhar a personagem aos poucos meio que enlouquecendo, sabe? Então eu acho que tem uma relação ali das histórias, né? E eu acho também que se você gostou de Carrie, gostou de Pearl, você vai gostar muito do filme May, que é um dos meus filmes favoritos. Esse filme, ele é de 2002, eu também não encontrei ele em nenhum serviço de streaming, mas esse é um dos meus filmes favoritos da vida. É um filme também que pra mim é tipo a versão de Pearl melhor, mais bem trabalhada, porque a gente tem essa personagem que ela tem algumas questões ali no olho dela, ela tem umas questões físicas mesmo, e aí ela sofreu também muito bullying, ela se tornou essa personagem muito tímida, muito assim, meio que pra dentro, sabe, a personalidade, ela tem dificuldade com essas relações sociais, mas ela também, por causa dessa personalidade dela, ela vai atrás de ter relacionamentos de amizade, um relacionamento romântico, mas ela também vai aos poucos tendo esses colapsos, porque a sociedade realmente não trata ela como com o respeito que eu acho que deveria, então ela vai tendo esses colapsos, né, e enlouquecendo. Eu acho que chama Louca Obsessão, May Louca Obsessão em português, inclusive, e eu gosto muito desse filme. Eu acho que a personagem segue a mesma linha de Pearl, mas ela é mais bem trabalhada, e enfim, eu acho que se você gostou de algum dos dois filmes, você vai gostar do livro Carrie, e se você gostou de Carrie, você vai gostar desses filmes. A próxima é meio que na vibe da Sally Rooney, porque eu acho que se você gostou de qualquer livro, eu inclusive tenho mais aqui porque é a minha escritora favorita. Se você gostou de qualquer livro da Shirley Jackson, você provavelmente vai gostar do filme Stalker. Mas por quê? Porque assim, a Shirley Jackson, eu tenho acho que vídeos sobre esses 3 livros, eu tenho vlog sobre Assombração na Casa da Colina e Sempre Vivemos no Castelo, e eu tenho um vídeo resenha sobre O Homem da Forca. Eu ainda não li A Loteria e Outros Contos, né, que eu tenho a versão em inglês e em português. Eu também li da autora, tá na estante, eu pensei que eu tinha pegado, mas tá na estante, um outro livro que é um contozinho. E, enfim, todos os livros dessa escritora, eles costumam girar em torno dessas personagens femininas passando por umas relações familiares bem complexas. Às vezes tem essa coisa do sobrenatural, mas geralmente é muito essa coisa da loucura sendo misturada com o sobrenatural, até que ponto aquela personagem, ela realmente tá sendo influenciada por forças externas, ou aquilo é uma coisa da cabeça dela. Eu acho que a Shirley Jackson, ela trabalha muito bem com isso, a sensação meio claustrofóbica disso, e essa coisa da mulher mesmo, né, dessa sociedade que ela estava escrevendo nesse período, que se eu não me engano é os anos 60 por aí, 70 no máximo, mas eu acho que é anos 60 mais ou menos que a Shirley Jackson escrevia, e escreveu essas histórias principais, e aí ela vai discutindo a mulher nessas sociedades. Ela tem personagens femininas extremamente interessantes, e eu acho que se você gostou dos livros dela, você talvez goste do Stalker, lançado em 2013 e que está disponível também no Star Plus. O Stalker, ele também é um terror psicológico. Eu acho que ele se relaciona principalmente com o Homem da Forca. A gente tem essa personagem principal feminina ali, que é meio também uma personagem mais pra dentro. Tem uma palavra pra isso, mas eu não tô lembrada agora. E ela tá passando por umas relações familiares bem complexas, assim, do pai dela faleceu, e aí a mãe
mãe dela tá, assim, meio deprimida, meio passando por umas questões, e aí um tio dela aparece, e aí esse tio, ele é todo estranho, e ele começa a ter uma relação com essa sobrinha meio complexa ali, que passa alguns certos limites. Então é um filme que trabalha muito bem com essa personagem, a loucura versus razão da personagem, que eu acho que se você gosta da Shirley Jackson tanto quanto eu, ou não, só gosta um pouco também, porque não precisa ser a sua escritora favorita, você provavelmente vai gostar do Stoker. E o último livro dessa lista é As Virgens Suicidas. Esse é um livro que eu tenho muito carinho, eu tenho uma resenha sobre ele aqui no canal, que é um dos vídeos com mais visualizações do canal, é o meu vídeo favorito do canal que eu gravei até hoje. Às vezes eu olho aquele vídeo e nem acredito que eu consegui organizar as minhas ideias tão bem quanto eu consegui naquele vídeo, assim, modéstia à parte. E eu acho que se você gostou desse livro, você muito provavelmente vai gostar do Mustang, que foi lançado em 2015, e eu já vou falar um pouco por quê. Mas então, As Virgens Suicidas, caso vocês também não conheçam essa história, vai contar sobre essas irmãs que começam aos poucos a se suicidarem, uma de cada vez. A gente vai ter essa história contada pela perspectiva de um grupo de garotos que mora ali no mesmo bairro que elas, e é uma história muito mais complexa do que só essas garotas brancas suburbanas se suicidando, e eu realmente entro com bastante detalhes na minha resenha sobre ele, então não vou entrar com muitos detalhes aqui. E eu acho que vocês gostariam do Mustang caso vocês gostem desse livro, porque é praticamente a mesma história com uma perspectiva cultural diferente. O Mustang, ele é de 2015, eu não achei ele em nenhum streaming, mas ele também tem cara de filme que pode entrar na MUBI em algum momento, não sei, vamos esperar, quem sabe. E o Mustang, ele é um filme muito bonito, que ele vai contar a história sobre essas irmãs na Turquia, que é numa vila, assim, da Turquia, bem de interior, que elas estão sendo obrigadas a se casarem, né? Elas têm algumas mais novas, algumas mais velhas, eu acho que são 5 irmãs também, e elas estão sendo obrigadas a ter esses casamentos arranjados e ter essa liberdade meio que tiradas delas, né? A gente começa o filme com uma cena muito bonita delas se divertindo, e logo em seguida isso é quebrado e a gente vai acompanhar isso, e a gente tem esse gatilho do suicídio, não com todas as irmãs, mas tem ali na história também, e é bem difícil de acompanhar, mas tem uma perspectiva muito bonita, assim, como essa história ela é tratada de forma muito sensível, o que eu acho que acontece também com As Virgens Suicidas, e tem uma crítica também ali, essas questões culturais, a complexidade de tudo aquilo, e nas Virgens Suicidas também tem, sabe, uma crítica àquela cultura da sociedade americana. Então eu acho que se você gostou desse livro, você provavelmente vai gostar do filme. E eu acho que também tem isso muito forte, desse ponto de conforto que essas irmãs elas vão encontrando uma na outra, passando por essas situações. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo assim, meio assim, só falando, abri a câmera e falei, mas é porque eu gosto tanto desses livros, gosto tanto desses filmes, que foi muito fácil fazer isso. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Adoraria saber se vocês já leram algum desses livros ou já assistiram algum desses filmes, se vocês relacionam esses livros com outros filmes, ou se vocês querem montar uma própria lista aí de livros que vocês relacionam com filmes pra me indicar. Eu vou adorar ler os comentários sobre isso tudo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!